Sejam todos muito bem-vindos ao Radar de Opinião desta semana. Lembrando a vocês que nós estamos disponíveis nas plataformas, no site tvshow.com.br, no canal multiplay.com.br. Também estamos disponíveis nas principais plataformas de redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, além das principais plataformas de podcast. Aí nós falamos do Spotify, Anchor e tantos outros. E esse programa é um programa, como vocês já sabem, interativo, um jornal express. Nós vamos avaliar alguns assuntos que foram destaques durante a semana e dar o nosso parecer aqui, a nossa opinião. Lembrando que não sou um especialista, mas sou um cidadão preocupado com a sua nação, como todos vocês também deveriam ser. Vamos falar da Copa América, que é um assunto que foi destaque durante toda a semana e, lógico, é um evento muito importante, mas até que ponto é tão importante nesse momento em que estamos vivendo de pandemia, um momento tão grave, de tantas mortes, de tantas infecções do Covid-19. E é um evento em que a Colômbia desistiu de fazer, a Argentina desistiu de fazer, lógico, pelos seus motivos, e o Brasil abriu as pernas, o governo federal abraçou esse evento. E muito se falou referente ao e-mail da Pfizer, né, que teve não sei quantos e-mails, 30 e tantos e-mails encaminhado ao governo federal referente às vacinas desde o ano passado, e nenhum foi respondido. E referente aos organizadores da Copa América, quando foram negados em dois países, né, como eu acabei de falar, a Colômbia e a Argentina, entrou em contato com o Brasil. E o governo de imediato aceitou, respondeu, quis fazer esse evento. E eu queria saber até que ponto esse evento é importante para esse momento. O que vai trazer de positivo para o Brasil? Porque nem sequer a Copa trouxe alguma coisa de positiva para o Brasil, a não ser roubalheira, escândalos, as empreiteiras, os governos. Foi feito o estádio onde nunca iria se reaproveitar. As Olimpíadas teve o Parque Olímpico, que era para ser servido como casa popular e está lá sucateado, e o dinheiro público sendo jogado dentro do ralo. E aí explica-se referente a isso por que tem um auxílio emergencial num valor desse, e fala que não tem dinheiro para a população. O dinheiro no Brasil, que deveria ser um dos países mais ricos do mundo, se não entre as terceiras maiores potências em valor financeiro, é uma roubalheira tão grande e é um país tão rico, com tantos recursos naturais ainda, e com pessoas inteligentes, profissionais, seja cientistas, médicos, engenheiros e tantas outras funções que não tem valor dentro do seu próprio país, e muitas vezes tem que trabalhar no exterior, a Europa, nos Estados Unidos, que é onde se dá esse devido valor a esses profissionais tão qualificados. E aí a gente traz a Copa para o Brasil, a Copa América, pensando em que a parte financeira vai vir centenas de atletas, jogadores, e que muitos sequer foram vacinados, e aí fala que aqui vai ser vacinado e tudo mais. Não tem vacina suficiente nem para a própria população que está penando, morrendo dia a dia, pessoas que têm comorbidade, uma parcela só que entra dentro da prioridade, e outras não. Uma coisa, por exemplo, que é bem curiosa, comorbidade. Se você foi transplantado, você entra no quadro de comorbidade. Se você retirou um órgão, você não entra no quadro de comorbidade. Então tem coisas que é meio que sem sentido. E aí o que acontece? Traz um evento como esse para o Brasil, no momento como estamos, aí falaram, né? Não, mas aí a gente vai e não vai ter público e tudo mais. E essa galera vai assistir esse jogo aonde? Nos bares, ao redor dos estádios. Não vai haver aglomeração? Como pode garantir que não vai haver aglomeração? É claro que vai haver aglomeração. E aí muito se fala dos campeonatos, da Libertadores e tudo mais que teve no Brasil, mas mesmo assim muitos jogadores foram infectados, as pessoas que estão no bar estão em aglomeração, estão sendo infectadas, estão sendo mortas. Então não é um momento para evento. Porque é uma coisa também que eu concordo, as empresas não estão abertas, algumas lojas, comerciantes, pessoa que vai vender um salgadinho na rua, que vai vender
que vai vender uma água, não consegue, não pode fazer isso, mas aí o jogo, a aglomeração, isso pode. A gente toma como exemplo o evento religioso que houve na Índia no mês passado, e que o governo falou que estava controlando, e milhares de pessoas num país gigantesco e de população daquela como a Índia, e está sendo infectado a cada dia, muita gente está morrendo, o sistema de saúde é muito precário, tanto lá quanto aqui. E aí a gente sabe o que está acontecendo com o Brasil e o buraco que isso vai levar. Quando o carnaval, decidiram fazer o carnaval por pura politicagem, porque no Brasil é somente politicagem. Resolveram fazer o carnaval, resolveram fazer a campanha eleitoral, lógico que não iam deixar de fazer isso, e houve aglomeração. E aí nós vimos o ponto em que o país chegou e como está hoje, mais de 470 mil mortos no Brasil e não sei quantos milhares aí de infectados. E um evento atrás do outro, mesmo falando que vai tomar cuidado, não vai tomar cuidado. Então esse evento que começa agora nos próximos dias, vocês vão ver por quê? Porque é pura politicagem também. Aí muitos governadores que eram a favor do fechamento e cobrando verba também do governo, já abriram as portas também, que cada um quer o seu. Inclusive o governador de São Paulo, que é contra tantas outras coisas e bate firme ali em cima do fechamento e tudo mais, foi um dos que disse, não, pode trazer a Copa América para cá que eu quero. Então tudo não passa de politicagem, de pensar no seu próprio bolso. Então tá errado o governo federal, tá errado os governos estaduais, tá errado os atletas, tá errado todo mundo. E são pessoas, e são justamente essas pessoas que não falta o pão de cada dia, não falta o dinheiro, não vão se preocupar em a carne tá cara, o arroz tá caro, porque no Brasil, depois que começou a pandemia e nesses últimos tempos, a luz aumentou pra caramba. Quem pagava 70 tá pagando 300, quem pagava 300 tá pagando 1.000. Ninguém sabe de onde vai tirar esse dinheiro. Mas aumentou a luz elétrica, aumentou o valor do gás, porque quem falava, poxa, aumentou a luz, mas eu tenho um chuveiro a gás, então vou ficar mais tranquilo. Aumentou 40% o gás, aumentou o valor da água. E dizem que ainda vai aumentar a luz, ainda tem 2 aumentos aí. A gasolina tá cara pra caramba, carne ninguém consegue comer, frango não consegue comer, arroz, feijão, batata, carne. A comida comum da mesa do cidadão brasileiro, eles não estão conseguindo comprar. O brasileiro voltou a passar fome, voltou a era das trevas do Brasil, em que a pessoa morria de fome por não ter um pão para dar para o seu filho, para se alimentar. Pessoas estão dormindo com fome, pessoas estão acordando com fome, pessoas não têm trabalho. E está cada vez pior. Esse ministro da Economia é um dos piores que já pisou ali no Planalto. É um dos que menos pensa na população brasileira. Lógico que ele tem o aval ali do seu chefe, né, do chefe de Estado também, que a gente não vê muita política pública, a gente vê muita politicagem. Então aqui começando o nosso radar de opinião, explanando um pouco sobre essa revolta do que está acontecendo com o Brasil, e vamos nos preocupar muito mais com o evento do que com a alimentação, do que com a proteção da população brasileira. E deixo aqui o meu protesto referente a isso. Bom, pessoal, então vamos continuando aqui. Um outro assunto que foi destaque durante a semana foi o assunto em que a Juliana Paz, né, a atriz global que vocês conhecem, e a outra atriz, a Samantha Schmutz, que discutiram nas redes sociais. E porque a Juliana Paz se disse mais ou menos que neutra. Ela pensa como muitos brasileiros pensam, que não querem e não apoiam o Bolsonaro, também não querem e não apoiam o PT e nem Lula. Está certo, porque na verdade a população não tem que estar se posicionando referente a um político X ou Y, principalmente se esse político errou. Então, se está errando, tem que levar cacete, seja quem for, seja de que partido for, seja direita, esquerda, de centro, seja de onde for. Errou? Não está contente? Tem que descer o pau mesmo. Não existe esse negócio de idolatrar político, já falei isso aqui várias e várias vezes. A gente vê essa idolatria por político em países comunistas, em países fracassados, em países da América Latina, em países asiáticos, A gente não vê essa idolatria política
em países desenvolvidos. Dificilmente você vai ver algo assim em um país como esse, porque a população cobra, a população não aceita certas coisas de seus políticos. Mas aqui no Brasil você não pode se posicionar, seja de um lado ou de outro, você não pode ter a sua opinião, inclusive sim, pode ter a sua opinião da direita ou da esquerda, mas quando você expõe a sua opinião, você leva cacete, porque você é obrigado a pensar como o outro. E só nesse país que a gente vê isso, só nesse tipo de país que a gente vê isso, que são países com tendência ao fracasso. A Juliana Paz expôs a opinião dela, a Samantha chamou de se descer o cacete, que anda tão nervosinha a toda hora. Você não pode, algum artista ou alguém expõe a sua opinião, ou quando infelizmente o grande maravilhoso artista Paulo Gustavo nos deixou, uma pessoa postava uma homenagem, ela desceu o cacete, não pode falar isso porque você fez isso, aquilo. Ela agora, a Samantha, resolveu julgar, ser a julgadora, a condenar todo mundo na internet. Essa menina é chata. Ela condena todo mundo, reclama de todo mundo, ela acha que é a única que tem uma opinião referente a tudo e tem que ser a opinião dela, tem que se posicionar. Não, minha filha, vamos prestar atenção, cada um no seu lugar, cada um no seu devido lugar. Cada um no seu devido lugar. Então, cada um tem a opinião, sim, de expor o que quer. Assim como você tem a sua opinião de expor o seu posicionamento político, cada um de nós, ou a Juliana Paz, ou seja, qualquer um outro artista ou cidadão brasileiro, pode expor a opinião de gostar do PT, de gostar do Bolsonaro, de gostar do Lula, de gostar da Dilma, seja de quem for, do Fernando Henrique, ou pode simplesmente não optar por nenhum deles, não gostar de nenhum deles, o posicionamento político do que fizeram no passado, seja o PT ou do que está fazendo agora, seja do governo Bolsonaro. E não é porque você discorda de um governo que você é apoiador do outro. Também existe isso. Se você não gosta do Bolsonaro, você é petralha. Se você não gosta do PT, você é bolsomínio. Ficou uma coisa tão pobre, uma coisa tão chega a ser nojento, que a gente vê nas redes sociais, na TV, em tudo quanto é lugar. Porque antes o Brasil era um país neutro, não se posicionava, as pessoas não iam atrás dos seus direitos, não cobravam os políticos, mas agora parece que banalizou-se isso, as pessoas agora brigam, se digladiam, as famílias não se falam, ficou algo tão politizado, inclusive na população, algo tão baixo, em que a população mesmo se digladiam entre eles, enquanto os seus políticos, seus idólatras estão tomando um cafezinho nos bastidores. Nós vimos outro dia um encontro político entre o Fernando Henrique e o Lula. Ninguém quer um encontro desse. Outra vez a gente viu o encontro político de Bolsonaro e Fernando Collor. Então o que acontece? E o passado desses presidentes e o presente desses presidentes. Então o que está acontecendo? Então besta é aquele que está sofrendo com isso, que está debatendo, se desgastando, quando os políticos estão consumindo cada vez mais o seu dinheiro, deixando a população cada vez mais pobre e não está nem aí para você. Não está nem aí para o seu posicionamento, estão achando ótimo essas brigas, isso eles estão ganhando notoriedade cada vez mais. E vocês estão ficando num mundo cada vez mais raso. Tem que se posicionar respeitando sim a opinião do próximo. Então, Samantha, por favor, acalma um pouquinho aí os ânimos, que você já está demais, já ultrapassou todos os limites da sua revolta nas redes sociais e ninguém aguenta uma pessoa chata assim. Bom, falando ainda do meio artístico, vamos falar de uma notícia que não é muito boa, né? Quem não conhece ou que conheceu a Miriam Ríos, uma ótima atriz, trabalhou muito em muitas novelas do Brasil, inclusive a Miriam Ríos teve aí, inclusive, um relacionamento com o Roberto Carlos, é uma ótima atriz, e a atriz está com 62 anos e ela perdeu a audição, gente. Olha que trágico. Ela quase não ouve nada dos dois ouvidos. Então ela consegue ouvir a sua própria voz, mas não consegue ouvir um canto de um passarinho, como ela mesma relata, não consegue ouvir uma outra pessoa falando. Ela usa aparelho de audição e agora tá fazendo por encomenda para tentar ouvir melhor. Inclusive ela ia estrear um espetáculo teatral e a preocupação dela, imaginar o drama, se realmente as pessoas estariam ouvindo ela ou se ela estaria gritando, porque ela revelou que perdeu quase que totalmente, que 100% a audição dos dois ouvidos. E isso é muito trágico. Então
Nós estimamos aqui melhoras para nossa atriz maravilhosa, Miriam Rios. Está um pouco afastada da TV, mas tomara que volte logo. Algumas novelas que ela trabalhou, muita gente conhece, foi na Tititi, Aquarela do Brasil, O Clone e tantas outras novelas aí que a Miriam Rios foi um dos personagens tão bacana da TV brasileira. Esperamos que haja uma cura ou algum aparelho que possa fazê-la voltar a ouvir pelo menos o suficiente para que possa voltar a trabalhar. Essa mulher linda, maravilhosa e que continue muitos e muitos anos aí contribuindo com a arte do Brasil. Então nós aqui do Radar de Opinião estimamos muitas melhoras, saúde, paz, vida, felicidade. Que Deus te abençoe muito, Miriam Rios, e que você esteja logo presente de volta nas telinhas, no teatro, e que tudo isso passe, que você já é uma vencedora. Bom, tem dois assuntos, na verdade são três assuntos que as pessoas sempre falam que não gostam de falar ou que não se discute, que é política, religião e futebol. Essa semana também foi notícia em alguns jornais. E eu tô vendo aqui, acompanhando para vocês aqui no site do UOL, o pastor R.R. Soares, não sei se vocês conhecem, é um pastor que ele faz muito programa na televisão e é um pastor que tem uns ânimos, ele é muito alegre, brinca e tudo mais. Ele é cunhado do Edir Macedo, né, para quem não sabe, e ele foi internado com Covid essa semana. Até aí, infelizmente, né, e esperamos que ele melhore, estimamos também que ele volte logo a atuar, que ele volte às suas funções. Mas o engraçado é que há um tempo atrás, a curiosidade é que ele vendia uma água consagrada por ele para a cura da Covid. Então, e ele também fazia algumas orações na TV em que falava que as pessoas iriam curar e que já podia ter fé e já estavam curadas e tudo mais, toda aquela novela que alguns pastores fazem e que não é diferente aqui do R.R. Soares, que é um dos fundadores também da Igreja Universal, e aí houve uma separação entre as igrejas, né? Então o R.R. Soares está internado, então aquela água que ele falava que era consagrada e que os seus fiéis adquiriam essa água para a cura da Covid, não funcionou para ele. Então, eu sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa que acredito muito na fé, acredito muito em Deus, em Jesus e tudo mais. E eu sei que a fé, e é relatado isso na Bíblia, que move montanhas. Desculpe você ateu ou qualquer outra religião que você tenha, mas aí também já está respeitando a minha fé, como eu respeito também a sua, que move montanhas. Mas se a água que ele vendia, que era consagrada a um terceiro, aos fiéis, que curava a Covid, por que não protegeu ele ou curou ele? E agora ele está internado. Então fica uma dúvida aí, né? Então essa água, será que realmente cura? Eu acredito muito na religião, mas acredito também na ciência. A ciência é um fato em que mostra ali, muitas vezes erra ou acerta, mas nós temos que agradecer muito a ciência, e acredito muito que os cientistas é alguém abençoado por Deus, a sabedoria de desenvolver uma vacina, desenvolver uma tecnologia, uma medicação, seja o que for, para que evolua a humanidade em qual gênero for, em qual situação esteja. Então eu sou, assim, a tecnologia, a ciência e tudo isso me deixa realmente fascinado, assim também como a religião, lógico, a fé. Só que um caso como esse, uma pessoa que fala que uma água que ele abençoou cura de uma epidemia que está matando milhões de pessoas, o que gira em torno da cabeça de uma pessoa que não tem embasamento algum científico ou comprovação de que realmente aquilo vai curar? Será que é através da fé? Mas se realmente é através da fé, onde está a fé do próprio pastor que foi internado com o Covid? Então é algo de se pensar, porque é algo grave, é algo que realmente o Ministério Público tem que cair em cima de algumas
de algumas igrejas, né? Tem que cair em cima, não pode deixar. Deus dará muitas coisas que acontecem, como por exemplo, eu não vou citar aqui um pastor também de uma determinada igreja, em que estava cobrando aos seus fiéis a doação do auxílio emergencial. Agora você para pensar a situação que está o povo brasileiro, que a maioria das pessoas que procuram refúgio na igreja porque sua vida já está horrível, são pessoas muitas vezes, em sua maioria, pessoas humildes, que estão ali necessitando de um pouco, de se segurar um pouco na fé, porque sua vida física, espiritual, financeira, qualquer coisa já não está andando muito bem. Então busca esse refúgio em Deus, busca esse refúgio na fé. E tem igrejas que tentam tirar tudo daquela pessoa em vez de ajudar, porque o trabalho da igreja é ajudar o fiel, o trabalho da igreja é ajudar a população carente, ou seja o que for. E vai falar que o cidadão ainda precisa dar o auxílio emergencial, a pessoa já está sem trabalhar, já não tem o que comer nem como pagar as contas, e agora tem que doar também o auxílio emergencial. Tem igreja, gente, que manda o boleto para cobrar ao cidadão, boleto para cobrar o dízimo. O dízimo é algo que tem que ser dado do coração, é isso que Jesus ensinou, dado de coração, não é uma obrigação. E esse dinheiro tem que ser revertido a ajudar as pessoas carentes, moradia, fazer o que realmente o Estado não faz. A igreja substitui o Estado nesse ponto, na parte carente, na parte de auxiliar a população, um morador de rua, uma família que está passando fome, um auxílio físico, alimentar e espiritual. Esse seria o correto de uma instituição religiosa. Esse seria o trabalho da instituição religiosa, e não tentar tirar até a última gota, o último bem, o último valor financeiro daquele cidadão, prometendo mil maravilhas. Voltamos à idade a Idade Média, é o que eu estou falando, a Idade das Trevas, em que vendia-se terreno na igreja. Hoje voltamos a vender terreno na igreja, seja de que forma for esse terreno, até mesmo dessa forma em que tira todos os bens, prometendo mundos e fundos a pessoa, ao fiel, as pessoas humildes, que muitas vezes não têm muita instrução e precisam se apegar a uma força maior, precisam se apegar a um líder. O mundo, desde que é mundo, que precisa de líder, seja religioso, seja um líder comunitário, seja um líder de um país, para que haja uma certa organização, para que haja uma direção. Um exército sem um comandante fica totalmente perdido. Da mesma forma é isso, o país precisa da política, o país precisa da religião, o país precisa de líderes para que evoluam. Então, nesse caso, o que acontece? Tem que cair em cima também, tem que fiscalizar, as pessoas têm que abrir os olhos para o que está acontecendo, para que depois não seja tarde demais. E aí depois, quando percebe que fez algo ou que não era aquilo que esperava, aí abala a fé, aí vai falar mal da religião, vai falar mal dos fiéis, vai falar mal de todo mundo e de Deus e contra a Bíblia e tudo mais, porque há realmente uma certa revolta. E se você não tiver uma base religiosa firme ali, você vai titubear, você vai cair. E aí você vai colocar a culpa na igreja, você vai colocar a culpa na religião, sendo que parte dessa culpa também é sua. Você precisa se instruir. Gente, nós estamos no século 21. Não é possível que as pessoas ainda hoje ouçam alguns religiosos de forma cega. Não é assim que funciona. Você tem que estudar, você tem que se instruir, você tem que ler. Vimos o caso do João de Deus, que prometia mundos e fundos para muita gente. Vinham pessoas e famosos até de fora do país para se consultar com ele. Um enganador, um bandido, que abusava das pessoas financeiramente, fisicamente, de todas as formas possíveis. Usava de uma medicina onde estava o Ministério Público, que não caía em cima, de que não existia uma medicina que não existia, podendo matar uma pessoa ali. Da mesma forma, tanto a política quanto a religião, os seus líderes podem matar você, matar espiritualmente, matar fisicamente, matar de fome. Então vamos acordar, gente, vamos acordar, porque não dá para viver num país assim. Nós somos um país de pessoas inteligentes, pessoas batalhadoras, então temos que realmente buscar os nossos direitos e dizer basta para muita coisa, basta para umas certas cabeças que nos querem guiar, que não têm instrução alguma ou que querem apenas nos enganar. Você tem que dizer basta, você tem que dizer chega com tudo isso aqui. Bom, aqui foi um desabafo, realmente falamos sobre alguns temas que é bem delicado, como eu comentei com vocês. Falamos sobre o futebol,
sobre a política, sobre a religião, e tá aqui o meu comentário de hoje do Radar de Opinião. O programa foi um pouquinho mais longo, mas precisava se alongar um pouco mais para que nós pudéssemos debater esses assuntos. É isso aí, pessoal, eu sou Daniel Marques, esse aqui é o Radar de Opinião. Não esqueça que nós estamos no site tvshow.com.br, no canal multiplay.com.br, além das principais plataformas de podcasts e das redes sociais. Me segue lá no Instagram, Daniel Marques Oficial, lembrando que o Daniel Marques é M-A-R-X. Até semana que vem, que Deus abençoe todos vocês. Tchau!